Segundo Reis, capítulo 6, a partir do verso 24, diz assim: Depois disto, Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército, subiu e cercou a Samaria. Houve grande fome em Samaria, porque a cercaram até que se vendeu a cabeça de um jumento por 80 siclos de prata e a quarta parte de um cabo de cebola selvagem por 5 siclos de prata. Antes de avançar na leitura, a gente precisa fazer algumas considerações iniciais sobre o contexto desta passagem. Era uma estratégia relativamente comum naquela época, quando um reino planejava tornar-se um império e saía invadindo outros territórios, outras nações, para anexá-las ao império. A diferença entre um reino e um império é que o reino geralmente é algo estático, já tem as suas fronteiras demarcadas. Já o império é algo dinâmico, que está sempre buscando acrescentar novos territórios. Então o império, ele é um conquistador. Assim foi o Império Romano, assim foi o Império Babilônico, Alexandre o Grande, o Império Grego, e todos os impérios. Napoleão saiu invadindo os países da Europa, anexando esses países à França. Hoje nós diríamos que os Estados Unidos, de certa maneira, são um império. Não nos moldes dos impérios de antigamente, mas os Estados Unidos se acham no direito de meter o bedelho onde não são chamados, de intervir em nações que não têm absolutamente nada a ver com eles, mas por conta de um interesse econômico, eles invadem, eles destituem governos. É bom que se diga que o Brasil sofreu um golpe militar por conta da pressão norte-americana. Na época, o mundo estava dividido em dois grandes polos. Um polo comunista, que tinha como líder a União Soviética, a extinta União Soviética, e um outro polo capitalista, que tinha a liderança dos Estados Unidos. Aquele período foi conhecido como o período da Guerra Fria. Eu cresci nesse contexto, eu lembro do fantasma que nos assombrava, o medo de que a qualquer momento uma guerra nuclear pudesse acontecer e colocar um fim no mundo. Dizia-se que tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética possuíam um poderio bélico tão grande, que incluía milhares de ogivas nucleares, que bastava que o presidente de uma dessas poderosas nações apertasse um botão e o mundo acabaria. Então foi uma época muito difícil. E como aqui no Brasil o comunismo estava em franca expansão, principalmente depois da revolução ocorrida em Cuba, eu estou falando um pouquinho de história, mas você vai ver que tem tudo a ver com o que nós vamos falar aqui, ok? Apenas puxando um link. E a gente precisa saber dessas coisas. Quando Cuba, que está ali no quintal dos Estados Unidos, se torna aliada
da União Soviética, os Estados Unidos puseram as barbas de molho. E o grande receio é que outras nações latino-americanas, como o Brasil, também se aliassem à União Soviética. Por isso que os Estados Unidos patrocinaram não só o golpe militar aqui no Brasil, como também em outros países do mundo. O Chile também sofreu um golpe. A Argentina também sofreu um golpe. E todos patrocinados pelos Estados Unidos. Aí o que os Estados Unidos fizeram com Cuba? Um embargo econômico. Se você chega a Cuba hoje, você vai ver carros dos anos 50 em ótimo estado, até porque os carros daqueles anos eram carros mais resistentes. Parece que você viajou no tempo. Por quê? Por causa do embargo econômico. O que seria o embargo econômico? O equivalente a um cerco. Cuba se tornou um país sitiado, que não consegue desenvolver um mercado sadio com nenhuma outra nação do mundo, porque nenhuma nação quer entrar numa briga com os Estados Unidos. Então os cubanos são obrigados a consumir apenas o que eles produzem. Mas você já viu o tamanhozinho de Cuba? Eu já sobrevoei Cuba inúmeras vezes. Da janelinha do avião você vê o tamanho do país. É uma ilha. Imagine ter que produzir tudo que o seu povo consome e não poder importar nada por causa de um embargo econômico. Aí o que os Estados Unidos dizem? Olha a malandragem. Apresentam a realidade cubana estacionada ainda nos anos 50 para provar para todo mundo que aquele regime é fadado ao fracasso. Quando alguém defende uma visão um pouco mais à esquerda, né? Geralmente os conservadores dizem: por que você não muda para Cuba? Por que quando você tem a oportunidade de viajar, você vai para Disney em vez de ir para Cuba? Mas por que Cuba vive essa realidade? Apesar, não estou aqui fazendo defesa ideológica, não, estou apenas revelando um fato que pode ser constatado por qualquer um. Apesar de ter uma saúde exemplar para o mundo inteiro, o menor índice de mortalidade infantil do mundo, apesar de ter uma educação também considerada no mundo inteiro como sendo de top de linha. Você vê, por exemplo, quando os médicos cubanos foram convidados para trabalhar no Brasil, muita gente preconceituosa começou a julgar pela aparência, dizendo: não tem cara de médico, tem cara de pobre. Mas por quê? Porque aqui no Brasil, quem tem acesso a uma faculdade de medicina são os ricos, isto é, a chamada burguesia, né? Quem tem já uma família tradicional, quem tem pedigree, sobrenome. Raramente você vê um médico que seja procedente de camadas humildes. Pode acontecer um milagre, mas é muito raro, raríssimo. Já em Cuba, como todos têm acesso, você vai ver muitos médicos de origem humilde. Aqui, infelizmente. Mas o atraso econômico daquele país se deve ao embargo americano. O que nós estamos lendo aqui agora? O que aconteceu em Israel, em Samaria, que era então a capital do Reino do Norte? A Síria, que havia se tornado um império, que estava em franca expansão, quis conquistar Israel. Só que Israel, você sabe, até hoje, é conhecido devido àquele espírito guerreiro, aguerrido. Israel nunca se entregou passivamente e não ia se entregar ao rei da Síria de maneira alguma. Então qual foi a tática? Preste bem atenção. E era uma tática muito comum. Os romanos fizeram isso com Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. E fizeram com outros territórios, outras cidades. Eles sitiavam, isto é, cercavam a cidade
de modo que ninguém entrava, ninguém saía. Nos primeiros dias, dava para levar. Afinal de contas, havia o suficiente para que as pessoas vivessem relativamente bem. Mas e quando o estoque começasse a esgotar? E quando acabasse os suprimentos? As cidades eram muradas. Geralmente, quem plantava, não plantava dentro dos seus termos, plantava lá fora. Quer dizer, os sítios, as fazendas, eram todas do lado de fora da cidade, mas ninguém entrava, ninguém saía. E aí? O cerco promovia a fome. A fome provocava o enfraquecimento. Com a cidade enfraquecida, inclusive os homens, inclusive os soldados, era muito mais fácil conquistar. Hoje, queridos, a gente vive esta realidade bem debaixo do nosso nariz. Como? O Brasil não sofre um embargo dos Estados Unidos ou de nenhuma outra nação. Graças a Deus nós temos aí um comércio até muito forte com a China, por exemplo, com os países árabes. A gente vende até para os Estados Unidos, a gente vende para o mundo todo, a gente vende laranja, a gente vende café, maravilha, mas nós sofremos um embargo social. Qual era o objetivo do embargo, do sítio, do cerco? Era impedir que as pessoas tivessem acesso aos bens de consumo, e assim elas se enfraquecessem e pudessem posteriormente ser invadidas. Da mesma maneira, qual é o objetivo do embargo social que nós sofremos hoje? Impedir que as pessoas tenham acesso à educação? Impedir que as pessoas tenham acesso à saúde? Ou você acha que nada disso é pensado? Que tudo isso é porque os caras administram mal pra caramba? Não, isso é pensado. É só você raciocinar. O que é mais fácil? Manipular um povo educado ou manipular um povo que não teve a oportunidade de ser educado? Você pega uma pessoa, coitadinha, que nunca pôde estudar, que nunca teve acesso à educação formal, estou falando de educação formal, escolaridade. Qualquer promessa de campanha que ela ouve, ela não tem como julgar, avaliar. As pessoas, por exemplo, aqui no Brasil é obrigatório o voto, algo que eu questiono muito. Eu acho que na verdadeira democracia, voto não pode ser obrigatório. Mas por que é obrigatório? Porque as pessoas, o nosso povo não é educado, não sabe dar valor à democracia, então se não for obrigado, não vão votar. Só vai votar quem tem consciência política, e quem tem consciência política é quem estuda. A pessoa não estudou, não tem a oportunidade que você tem de ouvir o que você ouve daqui, para te dar ferramenta, senso crítico, mas como é obrigado, lá vai ela. Aí ela decide votar a caminho da urna, quando ela recebe um papelzinho. Ela nunca viu o cara antes. Ah, que bom que eu ganhei esse papelzinho, já sei quem vou votar. Aí você vê um cara que você nunca ouviu falar ganhando a eleição, porque fez boca de urna. Vê aí o histórico dele. É só você ver o sobrenome. O cara já vem de uma família que está extorquindo os cofres públicos há 3 gerações. Mas o povo tem acesso a essa informação? Não. Há interesse em que o povo tem? Absolutamente que não. Quanto mais ignorante, mais fácil de ser manipulado. Por isso que hoje as nossas escolas estão sucateadas, por isso que os professores ganham mal. Por que ganham mal? Imagine um sujeito estudar 5 anos numa faculdade para se formar, para ser um bom professor, e depois receber de salário o que ele pagava de mensalidade na universidade. Com que inspiração ele vai passar conhecimento? Não tem. A pessoa pode ser vocacionada nos primeiros anos, ela dá tudo de si, a gente tem professores que são verdadeiros heróis, mas vai indo, ela deixa de acreditar no sistema. Diz, pô, não vale a pena.
Ainda pega umas crianças abusadas que não recebem educação nem dos pais e dizem, eu não aguento mais, aí passa automaticamente. Por que hoje as escolas aprovam automaticamente? Vou te dizer, você precisa saber. É porque existem leis, por exemplo, há uma verba que o governo federal passa, que só é passada se aquela unidade comprovar o número de aprovação. Se não houver, se esse número não for alcançado, a verba não chega. Então aprova todo mundo. Aí você vê gente no 8º ano que não sabe escrever. Imagine, gente, o que vai ser no Brasil daqui a 20, 30, sei lá, 50 anos. A gente diz, não, nosso país agora, o número de analfabetos caiu drasticamente. Você já ouviu falar em analfabetismo funcional? O governo pensa que saber ler do tipo Eliseu, pronto, está alfabetizado. Aí você pergunta à pessoa, o que você leu? Não sei. Ué, se você leu e não sabe o que leu, então você não leu, você não entendeu. Analfabetismo funcional, que acontece, repito, por causa de um embargo social. Pode parecer até a teoria da conspiração, mas não, gente, isso é verdade. Não há interesse em que as pessoas estudem. Por que a nossa saúde está do jeito que está? Todo mundo hoje se vê na obrigação de ter um plano de saúde. Fala sério, dá para viver sem um plano de saúde? Você vai para as UPAs da vida, você passa o dia todo e não é atendido. Então você precisa, você tem uma família, você fica preocupado, não? Eu, por exemplo, tenho uma filha especial, tem que ter um plano de saúde. Até aí tudo bem, eu acho que deve haver no mercado planos de saúde que atendam a essa demanda. O problema não é esse, o problema é que esses mesmos planos elegem deputados que vão para lá só para representar os seus interesses. E qual é o interesse de quem detém esse poder? Ferrar com a saúde pública. Porque se eu tenho hoje um hospital público funcionando direitinho, uma UPA funcionando direitinho, eu vou desembolsar dinheiro para pagar plano de saúde para quê? Eu chego lá, sou bem atendido, por que eu vou pagar plano de saúde? Mas se eu chego lá e vejo gente sendo atendida no corredor, sabe, aquela lástima, eu digo, bem, eu não nasci para isso, já saio de lá fazendo plano de saúde. Então, irmãos, eu estou apenas mostrando a vocês o que há por trás. Há um embargo social para nos manter na miséria, na ignorância, na dependência. Bolsa Família, bolsa isso, bolsa aquilo outro, e as pessoas estão sempre dependendo do Estado, não conseguem abandonar aquilo, porque cria-se um vínculo, e na verdade tudo isso serve a um só interesse eleitoreiro. Alguém precisa romper com isso, alguém tem que denunciar isso, as pessoas precisam saber o que está acontecendo. Agora o 26. Passando o rei de Israel pelo muro, uma mulher lhe bradou: acode-me, ó rei, meu senhor. Respondeu o rei: se o senhor não te acode, de onde te acudirei eu? Da eira ou do lagar? Irmãos, é sempre assim. Quando quem tem o poder para mudar as coisas não faz, recorre a quem? Vejam o quanto a religião ela serve aos interesses dos poderosos. Eu não tenho como te acudir, não. Eu não tenho de onde tirar. Você quer que eu te acuda de onde? Da eira ou do lagar? Quer dizer, a eira era onde se processava o trigo, o lagar era onde se processava o vinho. Ambos ficavam do lado de fora da cidade, eles não tinham acesso. Como é que nós vamos acudir vocês? Da mesma maneira, hoje, a saúde estando sucateada do jeito que está,
e pessoas não têm condição de pagar um plano de saúde, elas vão recorrer a quem? Elas vão atrás da única esperança que lhes resta. Surge um maluco desse com uma toalha ungida que sai curando todo mundo, lá vou eu. Aquilo que eu disse hoje à tarde na reunião de pastores, a pessoa suspende um pouco o seu senso crítico e sai engolindo qualquer proposta. Porque já que o rei não me acode, eu tenho que apelar a quem? A Deus. Irmão, há um Deus poderoso que cura. Quantos creem? Há um Deus poderoso que intervém. Mas tomar esse Deus como subterfúgio para não arcar com a nossa responsabilidade social. Disse-lhe mais o rei: que tens? Respondeu ela: esta mulher me disse: dá cá o teu filho, para que hoje o comamos e amanhã comeremos o meu filho. Então cozemos o meu filho e o comemos. Ainda bem que cozeram antes, Imagina comer cru. Que piadinha sórdida. Mas dizendo-lhe eu no dia seguinte: dá cá o teu filho para que o comamos, ela o escondeu. Ouvindo o rei as palavras desta mulher, rasgou suas vestes. E enquanto ia passando pelo muro, o povo olhou e viu que trazia pano de saco por dentro sobre o corpo, que era uma maneira de protestar. O rei se sentindo impotente e protestando por causa da situação. O que eu vou fazer para mudar isso? A que ponto uma crise aguda que leve as pessoas ao desespero é capaz de interferir até na sua escala de valores? O amor de mãe é uma referência do amor de Deus. Não há amor que suplante o amor da minha mãe por mim. É amor de mãe. Você esperar que uma mãe se disponha a comer o próprio filho, só nunca pensou nisso não, né, mãe? Imagine, não, o bispo Elias tem mais carne. Vai por mim, ali a senhora come e estoca para o mês, hein? Quer dizer, olha o acerto entre as duas estavam desesperadas, estavam como zumbis, morrendo de fome. Aí começam a delirar, olhavam para aquela criancinha e imaginavam aquele pernil assado. É hoje que eu devoro essa criança. Aí elas entram num pacto: vamos fazer o seguinte, a gente come o meu filho hoje e o teu amanhã, beleza? Ok, está combinado. Pegou uma das crianças, assou, comeu. Só que agora que a fome está saciada, o bom senso volta. E aquela cujo filho estava vivo, esperando o próximo dia para ser devorado, ela cai em si e diz: espera aí, o que eu fiz? Como é que eu fui capaz de entrar num acordo desse? Mas ela só chega a isso depois que está de estômago cheio. Veja a importância para os poderosos em manter as pessoas na miséria. A pessoa na miséria, ela perde completamente, queridos, o senso de valor. Quando você lê aí marginais que tiram a vida do outro de maneira cruel, examine a história daquele marginal, como ele cresceu, onde cresceu, que educação recebeu, de que ele foi privado a vida toda, se ele recebeu o abraço do pai um dia, se ele teve alguém que o ensinasse os valores. Quer dizer, a pessoa cresce numa situação de miséria tão grande, e por outro lado, ela olha ao seu redor e vê tanta prosperidade, tanta gente desfilando de carro novo, tanto playboyzinho andando de tênis importado. Aquilo vai instigando, até que chega um momento que perde a razão. Aí dando a matar, roubar, perdeu a noção do que é certo e do que é errado. Uma pessoa que perde a razão, ela é capaz de abrir mão de valores como, por exemplo, a honestidade. Se tiver que roubar, vai roubar. É para alimentar um filho, ou para alimentar a si mesmo.
E uma pessoa que não é abalizada por valores como honestidade, integridade, ele é capaz de negociar o seu voto. Ele é capaz de fazer qualquer coisa por dinheiro. O jeitinho, o famoso jeitinho brasileiro não surgiu à toa, gente. Isso foi forjado. Até aquela propaganda de televisão do cigarro Vila Rica, onde o Gerson, jogador de futebol, que foi campeão no ano 70, chegava e dizia: brasileiro gosta de levar vantagem em tudo. Não pense você que aquilo é só uma peça publicitária. Você pode ter certeza, há algo orquestrado para forjar uma cultura, para tornar as pessoas suscetíveis a certas coisas, para que elas sejam manipuladas. Por quem? Por quem está lá em cima e não quer sair. Quem quer garantir que vai continuar lá por pelo menos mais algumas gerações? Verso 31, disse o rei: assim me faça Deus e outro tanto, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, lhe ficar hoje sobre os ombros. E o que Eliseu tinha com isso? Ele pega toda a sua revolta por ter assistido aquela cena grotesca das mães agarradas uma no cabelo da outra: me dá teu filho, você comeu o meu, vou comer o teu. Ele fica tão impactado com aquilo que ele rasga a roupa em protesto, se veste de saco e cinzas e sai lançando maldição em Eliseu. E Eliseu, coitadinho, não tinha absolutamente nada a ver com aquilo. Mas, irmãos, quando você sabe que há quem pode mudar a situação e se mantém indiferente, dificilmente você aceita. Na verdade, ele reconhecia em Eliseu um homem de Deus. Ele sabia que Eliseu tinha tão grande intimidade com o Senhor, que uma oração que Eliseu fizesse poderia reverter aquele quadro. Então por que não faz? Da mesma maneira, o mundo olha para nós e nos cobra. Vocês falam tanto de amor, vocês falam tanto de Deus, de um Deus poderoso, de um Deus que muda a história. Então o que está havendo com este mundo? Um dado estatístico. Você sabe que lugares no estado do Rio de Janeiro há o maior índice de violência? Quem arriscaria me dizer no Rio de Janeiro os lugares, as regiões com maior índice de violência? Vamos falar de Baixada Fluminense? Eu não estou sendo aqui preconceituoso não, queridos. Eu estou falando do que todo mundo sabe. Ainda há na Baixada Fluminense alguns bolsões de prosperidade feito em Nilópolis. É verdade, Nilópolis é uma cidade que destoa do resto da Baixada. Isso todo mundo sabe. Também há vício, também há tráfico, também há coisa errada, mas não é tão gritante quanto outros lugares da Baixada. Vamos falar de quê? De Zona Oeste? Vamos falar de Acari? Onde mais? Ok, a gente sabe que o índice de violência nesses lugares, infelizmente, está muito alto. Seria coincidência que justamente nesses lugares há o maior número de igrejas por quilômetro quadrado? Na Baixada Fluminense, qualquer lugar, seja Caxias, Nova Iguaçu, Belfor Roxo, Nilópolis, São João de Meriti, Mesquita, você não dá 100 passos sem passar numa igreja. E algumas parede meia. Daí eu me pergunto, e por que a realidade não muda? Por que os lugares continuam violentos? Imagine se todas essas igrejas se orquestrassem e se unissem para provocar uma transformação social. Mas não há interesse. Cada uma está preocupada em trazer gente para a sua igreja. Nenhuma está preocupada em afetar a realidade. A mensagem é sempre escapista. Vamos para o céu, vamos para o céu, vamos para o céu. E entregar isso aqui às baratas. Então até que ponto esse rei não tinha razão? Verso 32, ora, Eliseu estava sentado em sua casa, e também os anciãos estavam sentados com ele. Enviou o rei um homem adiante de si, mas antes que chegasse a Eliseu, disse este aos anciãos:
vedes como o filho do homicida mandou tirar minha cabeça? Eliseu também não tinha papo, né? Olhai quando vier o mensageiro, fechai a porta e empurrai-o para fora com ela. Não vem após ele o ruído dos pés de seu senhor? Estando ele ainda falando com eles, o mensageiro desceu a ele. Disse o rei: este mal vem do Senhor, por que esperaria eu mais pelo Senhor? Mais uma vez sobrou para Deus usar a soberania de Deus como pretexto, como álibi. Quer dizer, as coisas estão assim porque Deus quer que estejam assim. Esse discurso alienante é que serve aos poderosos. Esse mundo é lugar de provação. A gente está aqui para ralar. Mas quando nós chegarmos no céu, aleluia, vai ser um tal de rua de ouro para lá, rua de ouro para cá. A que interesses esse discurso serve? Esse discurso é libertador? Leva as pessoas a arregaçarem as mangas e trabalhar? Ou simplesmente faz com que elas encruzem os braços e digam: o que eu posso esperar de Deus? Capítulo 7. Disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, por estas horas, haverá uma medida de farinha por um ciclo e 2 medidas de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Como? Espera aí, deixa eu fazer aqui uma comparação entre o verso 25 e o verso 1 do capítulo 7. O verso 25 diz: houve grande fome em Samaria, porque a cercaram, até que se vendeu a cabeça de um jumento. Por quantos? 80 ciclos de prata. O que você faz com a cabeça de um jumento? É igual a cabeça de peixe. O que você faz com a cabeça de peixe? Piram? Eu particularmente gosto da cabeça do peixe, mas geralmente quando você vai na peixaria, pode arrancar, joga isso fora. Imagine a cabeça do jumento, tem um que ali? E sendo vendida a 80 ciclos de prata. Mas no verso 1 diz: assim diz o Senhor, amanhã por estas horas haverá uma medida de farinha por um ciclo. Bem, eu sei o que se fazer com 1 quilo de farinha. Dá para fazer bolo, dá para fazer pão. Agora, o que eu vou fazer com a cabeça de jumento, eu não sei. Então, como é que eu posso dar 80 na cabeça de um jumento e 1 ciclo num quilo de farinha? É sinal de que houve uma mudança. A caristia terminou. Quer dizer, as pessoas voltam a ter noção de valor. A gente geralmente atribui valor a alguma coisa dependendo da abundância daquilo no mercado ou da sua escassez. Então, se algo está escasso, você não encontra dando bandeira por aí, custa mais caro. Mas se algo pode ser encontrado em qualquer prateleira, custa mais barato. É a chamada lei da oferta e da procura. Mas como Deus poderia reverter esse quadro num prazo apertado de 24 horas? Em 1990 nós tivemos aí um presidente Lelé da Cuca, Fernando Collor de Mello, que resolveu matar o dragão da inflação com um golpe. Lembra disso? Da noite para o dia, as pessoas dormiram ricas, amanheceram na miséria. Foi a época em que aconteceu o maior número de suicídios no Brasil. Foi um quebra-quebra, empresas falindo, foi uma loucura. Por quê? Mandou congelar todo o dinheiro que as pessoas tinham na caderneta de poupança e no banco. Com o dinheiro preso, ninguém tinha acesso a ele, os comerciantes não puderam vender suas mercadorias, tiveram que baixar o preço. É a lei da oferta e da procura. Se há em abundância, o preço cai. Se há escassez, o preço aumenta. Mas como haveria farinha para todo mundo com a cidade sitiada? De onde eles buscariam essa farinha? Que contrabando é esse? Que furaria o cerco? Eliseu está profetizando contra os sintomas, mas sabendo que Deus estaria agindo no problema, no que estava gerando aquele efeito.
Olha o que diz mais o texto. Verso 2: porém o capitão, em cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia acontecer isso? Respondeu Eliseu: tu verás com os teus olhos, porém não verás. O rei, apesar de estar profundamente amargurado, aborrecido com o próprio Deus, quando ele ouve a palavra de Eliseu, ele se cala. Ele sabe que Eliseu é homem de Deus. Ele já tinha tido outras experiências em que Eliseu disse e aconteceu. Então ele prefere se calar. Mas o sujeito em quem ele se apoiava, o capitão, que era o seu braço direito, abre a matraca e me sai com uma dessa. Nem que Deus abra a janela do céu. Irmão, cuidado com aquele em quem você se apoia. Porque às vezes você vive uma fé, você vive uma visão, você consegue vislumbrar o futuro, você acredita, você aposta, mas você está apoiado num vacilão que duvida de tudo aquilo, que dá sempre para trás, que está sempre te puxando para baixo, que está sempre dizendo, não vai dar, não vai dar, não vai. Eu era criança, tinha um desenho animado, umas motocas. Os jovens nem sabem o que é motoca, né? Na minha época eram umas motos falantes. E era muito engraçado. E sempre que eles se estrepavam, tinha uma das motos que ficava: eu não te disse, eu não te disse, eu não te disse. Lembra disso? É o capitão de Samaria. Parece que o cara está torcendo contra, para depois olhar para vocês e dizer: eu não te disse, eu não falei que não ia dar em nada. Você fica confiando, você fica acreditando. Olha aí no que deu. Eliseu, que era conhecido por não ter papa na língua, olha na cara do capitão e diz: ah, é? Tá bom, você vai ver, mas você não vai provar. Tem coisa que é melhor não ver, dói menos, porque é um tremendo de um juízo de Deus permitir que a pessoa veja, mas não prove, porque duvidou. Deus até compreende o desespero do homem, e eu acho que Deus sabe lidar muito bem com o desespero, mas se tem uma coisa que provoca Deus é a incredulidade. Na hora do desespero o cara fala umas bobagens, você vê que o cara falou, o rei falou, e Deus relevou. O cara está desesperado, mas você abrir a boca para colocar em xeque a fidelidade do Senhor, para dizer: nem que Deus abra a janela, isso aí Deus não. Verso 3: 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui assentados até morrermos? Se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade e morreremos aí. Se ficarmos aqui, também morreremos. Portanto, vamos-nos ao arraial Ciro e nos rendamos. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, então somente morreremos. Quer dizer, já vamos morrer mesmo. Levantaram-se ao crepúsculo para irem ao arraial dos Ciros. Chegando eles à entrada do arraial, não havia ali ninguém, pois o Senhor fizera ouvir no arraial dos Ciros um ruído de carros e de cavalos, como o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: vede, o rei de Israel alugou os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós. Pelo que se levantaram e fugiram ao crepúsculo, e abandonaram as suas tendas, os seus cavalos e os seus jumentos, deixaram o arraial como estava e fugiram para salvar a sua vida. Chegando esses leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda, comeram e beberam, e tomando dali prata, ouro e vestes, foram-se e os esconderam. Voltaram, entraram em outra tenda, e dali também tomaram alguma coisa e esconderam. Então disseram uns aos outros: não fazemos bem. Este dia é dia de boas novas e nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, algum castigo nos sobrevirá. Pelo que vamos e anunciemos a casa do rei. 4 homens, gente que ninguém queria por perto. A lei determinava um perímetro.
qualquer leproso que se atrevesse a atravessar o perímetro era apedrejado até a morte. O apóstolo Paulo vai dizer que a especialidade de Deus é usar as coisas loucas, fracas, desprezíveis para confundir as fortes. É isso que está escrito lá. Se ficasse só na palavra profética de Eliseu, você acha que viriam anjos dos céus trazendo comida para toda aquela gente? Não. Alguém tinha que tomar iniciativa. Quem? Eu sou daqueles que acredita que nada na Bíblia é por acaso. Tudo tem um sentido profético. Paulo vai dizer que as coisas registradas no Velho Testamento são para aviso nosso e são sombra das coisas que viriam. Aqueles 4 homens saem da porta da cidade com o seguinte raciocínio: bem, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. O que a gente vai ficar fazendo aqui? Se a gente entra, vamos apedrejar, nós somos leprosos, ninguém nos quer lá dentro. Se a gente fica aqui, vamos morrer de fome. Então, ou morte por apedrejamento, ou morte por fome. E que tal se nós formos na direção do povo Ciro? Porque pode ser que as leis deles sejam diferentes das leis do nosso povo. Pode ser que eles acolham leprosos diferentemente do povo de Israel. É um risco. Se eles nos matarem, a gente já vai morrer mesmo. Mas vai que eles nos acolhem. Aí eu lembro de Jesus enviando os discípulos e dizendo: haverá cidades em que vocês serão acolhidos, em outras não. De algumas vocês vão sair apedradas. E qual foi a orientação de Jesus? Sacode a poeira do pé. Quer dizer, não deixa aquela experiência negativa se apegar a você. Não é porque você teve uma experiência ruim hoje que amanhã essa experiência se repetirá. Dizem que o raio não cai no mesmo lugar 2 vezes, né? Eu já tive muita experiência ruim. Aliás, tenho e sei que continuarei tendo. A gente coloca expectativa e nem sempre a expectativa é correspondida. Por isso você vai estacionar? Por isso você vai ser fatalista e vai dizer: não há o que se mudar, é assim mesmo, quando eu nasci eu já encontrei essa situação e eu vou morrer, a situação continua. Meu irmão, alguém tem que sair do lugar, alguém tem que acreditar, tem que arriscar, tem que apostar as últimas fichas. E aí, vamos! E não foi 1, foram 4. O que mais me surpreende nesse relato é que diz o texto que na medida em que eles caminhavam, cada passo ecoava no arraial dos Círios, como se fosse um exército. Até agora você talvez tenha se perguntado o que tem esta mensagem a ver com o título Calçada da Fama. Até agora ninguém falou de fama aqui, né? Mas é aqui que a coisa se encaixa. Porque para eles eram apenas passos. Eles não podiam supor, presumir o eco que cada passo fazia lá na frente. A calçada da fama no reino de Deus é diferente da calçada da fama em Hollywood. Agora parece que tem o video show que está fazendo um quadro assim, né? Que os artistas da Globo são convidados a colocarem as mãos na calçada da fama, tal. Isso aí copiaram lá de Hollywood. Você vai em Hollywood, tem lá uma calçada enorme com os pés e as mãos de Elizabeth Taylor, o Harrison Ford, os grandes atores e atrizes, muitos dos quais já morreram, já não estão entre nós. Só que o passo deles ficou gravado na calçada. Ninguém tira, ninguém remove, mas não provocou mais do que isso, não ecoou. José Wilker nos deixou essa semana. Eu particularmente vou ter saudade do Wilker. Uma vez eu o encontrei pessoalmente numa dessas viagens no aeroporto. Gostava do Wilker como ator. Para mim, um dos melhores atores e um dos maiores conhecedores de cinema aqui no Brasil. Ninguém conhecia tanto quanto ele. E eu soube ontem numa reportagem que ele tinha um acervo de 3.000 filmes em casa. Você conseguir colecionar 3.000 filmes demora um pouquinho, né? Na semana da sua morte ele foi na Rede Globo e doou
o acervo e disse: isso aqui é para os jovens verem. Eu queria que vocês disponibilizassem, porque a nossa juventude não sabe o que é a arte do cinema. Nossa juventude só consome esses enlatados que vêm dos Estados Unidos. Não conhecem, por exemplo, o cinema francês, o cinema alemão, cinema contra a cabeça, sem ideologia americana. Entregou lá como se ele já soubesse que estava de partida. Provavelmente, daqui a 10 anos alguém ainda vai lembrar do Wilker, daqui a 20 anos alguém ainda vai lembrar do Wilker, daqui a 50 anos, os que de nós estiverem vivos ainda vão lembrar. Mas será que os meus netos saberão quem foi José Wilker? E se um dia eles estiverem andando no Projac e virem lá os pés do Wilker gravados na calçada, eles saberão de quem se trata? Que eco produziu esses passos? A pergunta que eu lhe faço, meu irmão: onde os seus passos têm ecoado? Até onde eles vão reverberar? Daqui a 50 anos, o que dirão da nossa geração? Pequenas atitudes que você toma hoje poderão afetar radicalmente o destino dos seus netos. A gente só pensa no aqui e agora. Nós somos uma sociedade imediatista, que vende o almoço para garantir o jantar. Ninguém está pensando a médio e longo prazo, daqui a 20 anos. E quando você não estiver mais aqui, que eco teus passos terão produzido? Hoje à tarde, eu contava do meu avô aqui, que eu nunca conheci, a não ser por fotos, mas os ecos dos seus passos há 60 anos chegaram a mim. Eu soube dos lábios da minha mãe o que Deus andou aprontando nesse mundo através do meu avô. Os ecos dos passos do meu pai chegaram aos meus filhos. Pergunte aos meus filhos o que eles sabem acerca do seu avô. E os meus passos, quem ouvirá? De que adianta deixá-los gravados no chão de um Projac, de um Hollywood na vida, se no fundo esses passos não forem capazes de provocar mudança na vida de ninguém? Eu alcancei notoriedade, mas não produzi nenhum bem à sociedade. Não deixei uma marca indelével, não deixei um testemunho de vida que vale a pena ser contado. Eu li uma frase uma vez que eu achei muito interessante: viva de tal maneira que, se você não puder escrever um livro, sua vida inspire outros a escreverem. Jesus nunca se deu o trabalho de escrever uma página, mas a maneira como ele viveu inspirou milhões e milhões de canetas. Não há e nunca houve na Terra um personagem histórico que rendesse tanto. Os passos de Jesus continuam ecoando. E os nossos? Interessante, a gente vai fazendo os links. Adão sabia que Deus estava no jardim por causa de quê mesmo? Quem lembra? O que Adão ouviu? Os passos. Como é que a gente sabia que o papai estava chegando em casa, mamãe? Meu pai pisava muito forte. Era incrível, parece que eu estou revivendo a cena. Até na igreja, tinha o quarto dos obreiros, aí ficava aquela obreirada contando piada. Sabe como é que é obreiro, né? Que não sei o que lá. Você viu aquela menina ontem na igreja bonita, meu, não foi olhando para mim e tal. Daqui a pouco a gente ouve, entrando na igreja, a igreja era grande, mentindo, pelos passos, e era um tal de obreiro que caía de joelho orando, já caía falando em línguas. Eram os passos. O homem está chegando. E às vezes ele chegava às 5 da manhã, caía todo mundo de joelho. Os nossos passos ecoam, querido. E como são interpretados? Olha como os passos desses 4 leprosos foram interpretados. É um exército! É um exército! Os sírios saíram desesperados, e tão desesperados que deixaram para trás ouro, prata, comida que eles interceptaram e não deixaram entrar na cidade. Muita comida, muito gado que eles tomaram, ficaram tudo para trás. Aí aqueles homens chegam no arraial assustados.
Gente, será que é por causa da nossa lepra? Os caras estão com medo de pegar? Cadê eles? Onde foi parar? Aí daqui a pouco um fez gesto pro outro, vem cá, vem cá, vem cá. Entra nessa tenda. Caraca! Quanto ouro! Imagino ele jogando assim, ouro pra cima. Tamo rico! Tamo rico! Comida, comida, comida! Aí começaram a comer. Vinho, vinho! Começaram a beber. Ó, vai ficar aqui, hein? Vai ficar entre nós. Aí um deles disse, mas vem cá, e o nosso povo lá na cidade? Esse povo nunca deu a mínima para nós. A gente era constantemente enxotados. Se a gente pisasse dentro da cidade, eles nos apedrejavam. E você ainda está preocupado com esse povo? Esse povo que morra para lá de fome. Isso aqui é bênção para nós. Quando o dia amanheceu, um deles disse, quer saber? Essa nossa postura não vai agradar a Deus. Não é possível que a gente seja tão egoísta. Aqui tem comida para a cidade toda, gente. Nós não damos conta disso. Hoje é dia de boas novas. Olha a maturidade desse cara. Nós vamos lá avisar a cidade, avisar ao rei que os sírios fugiram, que tudo que foi interceptado, que tudo que foi roubado está agora à nossa disposição. Não seria isso que Deus espera de nós? Nós tivemos a revelação da graça, que mudou nossa vida, que abriu nossos olhos. Como é que nós podemos nos achar no direito de monopolizar isso, de dizer, não, isso é só para nós, isso é só para mim, sabendo que o mundo está passando fome? Como é que Deus vai lidar com esse nosso egoísmo? Nós temos o poder de mudar a realidade e preferimos ficar na nossa tendinha? Verso 10. Assim vieram e bradaram aos porteiros da cidade e lhes anunciaram, fomos ao arraial dos sírios, e lá não havia ninguém, nem voz de homem, porém só os cavalos e os jumentos atados e as tendas como estavam. Os porteiros gritaram a nova e anunciaram dentro da casa do rei. O rei se levantou de noite e disse a seus servos, agora vos direi o que os sírios nos fizeram. Sabem muito bem que estamos esfaimados, de modo que saíram do arraial a esconder-se pelo campo, pensando, quando saírem da cidade, então os tomaremos vivos e entraremos nela. Quer dizer, o rei achou que tudo aquilo era uma armação. É o mundanismo querendo entrar na igreja. Tem muito disso, né? A gente não pode abrir a guarda, não. Esse negócio que a igreja tem que se preocupar com o que acontece lá fora. Isso aí é o mundanismo. É a igreja perdendo o foco evangelístico. Esses dias me cobraram no Facebook, puseram assim, e tem muito tempo que eu não vejo uma mensagem evangelística nesse perfil. Eu tive que dar uma resposta. O que você chama de mensagem evangelística? Quer que eu coloque aqui no meu perfil, aceite a Jesus como seu único suficiente Salvador, senão você vai passar a eternidade penando no inferno? Essa é a mensagem evangelística? Pois a mensagem da qual eu estou imbuído é a mensagem do reino de Deus, a única capaz de mudar a realidade, queridos. Não é ameaçar ninguém de ir para o inferno, é mostrar que o reino de Deus já veio, que Cristo quer transformar esta sociedade, que Cristo quer trazer uma nova civilização construída ao redor do trono da sua graça. Isso é evangelístico. Não é só dizer aceita Jesus e vai morar no céu. Um dos seus servos, verso 13, respondeu, tomem-se 5 dos cavalos do restante que ficou aqui dentro. A sua sorte será como a de todos os israelitas que ficaram aqui de resto. Sim, serão como todos os israelitas que já pereceram. Enviemo-los e vejamos. Assim tomaram 2 carros com cavalos, e o rei os enviou após o exército dos sírios, dizendo, ide vede. Foram após eles até o Jordão, e todo o caminho estava cheio de roupas e de objetos que os sírios, apressando-se, lançaram fora. Voltaram os mensageiros e o anunciaram ao rei. Então saiu o povo e saqueou o arraial dos sírios. Assim houve uma medida de farinha por um ciclo. Tudo isso em 24 horas. 2 medidas de cevada por um ciclo, conforme a palavra do Senhor. Ora,
O rei havia colocado à porta o capitão, em cujo braço se apoiava. Que fim ele teve, gente? E o povo o atropelou na porta e ele morreu, como dissera o homem de Deus, o que falou quando o rei descera dele. O que Eliseu disse para o cara? Tu verás, mas não provarás. Na hora do rebu, o rei tentando administrar o fluxo, a entrada e saída de pessoas, que as pessoas estavam esfameadas. O rei chama o capitão, que era homem de confiança. Capitão, senhor, fica lá na porta, bota a ordem lá, falou? Deixa comigo, senhor, botar ordem nesse picadeiro agora. Quando ele se colocou lá na porta, opa, virou tapete. É o preço que se paga, não se duvida. Inventaram que a incredulidade seria capaz de impedir o agir de Deus. Inventaram que Deus só age quando se crê. Por favor, queira me explicar essa passagem, porque ninguém creu. Só quem creu foi Eliseu. Isso alterou alguma coisa? Você acha que Deus vai alterar sua agenda por causa da incredulidade humana? Ouça, aí você vai dizer, peraí, bispo, tem uma passagem lá que diz que Jesus não operou mais sinais em determinada cidade por causa da incredulidade. Não é que a incredulidade restringe ao poder de Deus, foi juízo de Deus sobre aquela cidade. Ah, vocês não creem? Não? Tá bom, aqui eu vou operar menos. Mas não é que a incredulidade restrinja. Deus não depende da minha fé. Se eu crer, ele fará. Se eu não crer, ele fará a si mesmo. Quem faz é ele. A agenda é dele, não é minha agenda. Ele é soberano, ele conduz a história. Só que quem diz crer, vê, mas não participa. Acaba atropelado. Irmãos, eu não quero ser atropelado pelo trem da história. Eu quero ver, mas eu também quero participar. Eu gostaria que você fechasse os olhos e curvasse a sua cabeça. Deus da minha vida, Deus da minha salvação, como é bom servir a um Deus confiável, a um Deus que sempre cumpre aquilo que promete, a um Deus que não ajusta a sua agenda à agenda ideológica. Como é bom servir a um Deus que está comprometido com a sua palavra até o último fio de cabelo, que quando diz eu farei, ele faz, independente de crermos ou duvidarmos. Quem perde é quem duvida, é quem se coloca na porta como se fosse uma roleta, uma catraca, tentando de alguma maneira controlar o fluxo. Esses acabam atropelados, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nós queremos que nossos passos ecoem na eternidade. Nós queremos que cada passo que dermos hoje produza mudança na vida de quem virá depois de nós. Talvez nem alcancemos notoriedade nesta vida, talvez as próximas gerações não saibam nosso nome, mas o eco dos nossos passos se fará ouvir. Eu não sei o nome desses 4 leprosos, mas eu sei é que foi a atitude deles, a iniciativa deles, o instrumento usado por ti para afugentar os ciros. Levanta entre nós, Senhor, gente de iniciativa, gente que não fique à espera da sua sina, gente que não acredite no destino de maneira fatalista, que não use o destino como álibi, para dizer como aquele rei, a Deus quis assim, não há o que se possa fazer, é a vontade de Deus. Não, Senhor, eu sei que há uma vontade de Deus que é permissiva, que é uma concessão, mas o que nós buscamos não é a concessão, é a vontade boa, perfeita e agradável.
é uma mudança de paradigma, é uma mudança da realidade. Então, Senhor, eis-nos aqui. Querido, eu gostaria que você, mesmo sentadinho, se dirigisse a Deus e se disponibilizasse e dissesse: Senhor, usa os meus passos, pisa comigo aonde eu pisar, caminha comigo, Senhor. E aí não serão os meus passos que eles ouvirão, mas os teus, Senhor. Da mesma maneira que Adão ouviu os passos do Senhor no jardim, eu quero que o mundo ouça os teus passos através de mim, Senhor. Eis-me aqui, Paizinho. Eis-me aqui com as minhas limitações que são flagrantes, com minhas ambiguidades, com minhas dúvidas até, mas não com a minha incredulidade. Não há espaço para incredulidade no meu coração. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei do que o Senhor é capaz. 24 horas é tempo suficiente para que se altere a história de uma nação, para que se altere a história de uma vida, para que se altere a história do mundo inteiro. O que são 24 horas para ti, Senhor? Mas tu buscas aqueles que estão disponíveis, aqueles que se oferecem para pisar, para caminhar, para deixar na calçada da existência a sua pegada, a sua marca. Eis-nos aqui, Pai. Por onde eu passar, vem comigo, eu quero deixar um rastro de amor que possa indicar quem esteve ali, exala a fragrância de humildade em vez de arrogância. Eu não estou ouvindo vocês. Que todos percebam tua presença por onde eu passar. Por onde eu passar, eu quero expressar com compaixão a tua vontade, que o teu amor tenha primazia, que eu seja quem sou, sem hipocrisia. Que todos te vejam, que todos te vejam na sinceridade por onde eu passar. Mais uma vez, só vocês agora, ok? Vai. Por onde eu passar, quero deixar um rastro de amor que possa indicar quem esteve ali, exala a fragrância de humildade em vez de arrogância. Que todos percebam, que todos percebam